em Yeshua, de que quando ele estiver aqui para reinar, nós vamos reinar com ele. Agora você precisa entender como vai ser isso. Porque como é que vai ser esse reino? Estamos falando de reino, onde tem um rei, onde tem príncipes, onde tem uma corte, onde tem a nobreza e você tem os súditos do reino. Num reino não existe só casa real, num reino não existe só príncipe, num reino existe súditos. Quem serão os súditos? Quem serão os príncipes? Quem é você no reino dos céus, no reino de Deus? Quem será você no milênio? Tudo isso que nós vamos estar comentando nesse vídeo maravilhoso de hoje, o milênio. Eu sou o Rabino Yosef Barur, com mais um vídeo para vocês sobre esse tema tão importante, essa série dos temas de Apocalipse. Baruch Hashem. Muito bem, queridos, regressando, né, a mais um vídeo nessa sequência de temas dentro do Sefer Hitgalut, do livro de Apocalipse, que eu tenho certeza que tem sido muito edificante, levando os irmãos a pensar, a olhar para o futuro, ou melhor, olhar para os nossos dias com um olhar mais atento, né? Não um olhar desatento, não um olhar despreocupado, mas um olhar preocupado também, não desesperado, né? Mas um olhar preocupado em manter a sua vida espiritual na presença de Deus, né? Manter-se firme espiritualmente e também tendo a consciência de que nos nossos dias nós estamos vivendo esses dias que são chamados Haritayamim, os últimos dias, que Yohanan HaShaliach, o apóstolo João, ele viu, né, há 2000 anos atrás. Então, tem sido muito importante, tem sido muito maravilhoso o feedback de todos vocês, né? Cada um que tem cooperado aqui conosco com os comentários. Claro que existem muitas dúvidas, claro que existem muitas suposições, né? Muitas conjecturas, mas tudo isso é válido, tudo isso é importante pelo fato de nós estarmos trabalhando aqui com uma meditação dentro do texto bíblico, até mesmo dentro do seu original, dentro das possibilidades proféticas, né? Então, é um tema profético, é um tema que realmente nós não podemos cometer o pecado de nos exceder e estabelecer verdades absolutas. E, ao falar agora sobre milênio, né, nós vamos entrar num tema maravilhoso, um tema que, de fato, é o que nós estamos esperando. Né? Não só nós estamos esperando, mas a natureza geme, como disse o apóstolo Paulo, o Rav Shaul, com expectação ou expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Porque, de fato, toda a flora e fauna do mundo sofre com a degradação humana, né? Com a ação do homem, a sua maldade, a sua corrupção, todo o seu desejo cada vez mais desenfreado de consumir, consumir, e realmente destrói o planeta. Né? Então, todos estão esperando esse dia maravilhoso, conscientemente e inconscientemente. Né? E eu quero já aproveitar e pedir a você que não esqueça, se você puder agora, nesse momento, você clicar aqui embaixo, deixar aquele ahavte, né, o like. Também, se você está chegando aqui agora, não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal. É tão importante ter mais um inscrito, ter mais alguém que vai estar sempre compartilhando com a gente, porque cada vídeo que nós colocamos aqui, você recebe a notificação. Muito mais se você clicar no sininho, né? Aquele sininho que recebe todas as notificações. Clica ali, você nunca vai ser deixado de lado, né? Você sempre vai ser notificado de um novo trabalho, de um novo vídeo. E você pode ver aqui também que existe a seçãozinha de membros do canal. Os membros do canal recebem vídeos antecipados, tem uma diferença, né, né? E aqui fica o nosso Toda Rabá, nosso muito obrigado a todos os membros que têm cooperado conosco. E a você que está aqui hoje, talvez pela primeira vez ou pela segunda vez, que ainda não é inscrito, se inscreve. E você que se inscreveu há pouco tempo, né, está se inscrevendo agora, quero dizer para você tem sido muito importante cada um que chega ao nosso canal. Então,
compartilha o vídeo, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Você também vai estar cooperando conosco, né, através desse compartilhamento. Então, não deixe de participar, né? Estamos todos fazendo uma obra para Hashem, para Deus, de divulgar a sua palavra, divulgar a sua Torá, a sua lei, divulgar as mensagens do Messias de Israel, o único Messias de Israel, Yeshua de Nazaré, nosso Messias e Rei, no qual ansiamos ardentemente pela sua vinda e pelo seu reino, Baruch Hashem. E hoje é o que nós vamos estar tratando aqui, né, sobre o milênio, o Elef, né? Então vamos lá, eu quero já compartilhar com vocês aqui o nosso material, né? Onde esse trabalho que realizamos aqui no nosso canal, ele está em uma conexão com a nossa escola, né? Com a nossa ZIU, a Zeit Yosef Yeshiva University. Você vai ter mais informações aqui no nosso canal, a própria descrição aqui, você vai ter informações sobre a nossa Yeshiva, a nossa escola judaica, a nossa escola rabínica, tá bom? Mas vamos lá, vamos já entrar no nosso assunto aqui. Quando a gente olha para essa parte, né, do já final do livro de Apocalipse, a gente vai ver, só para a gente poder ter uma Hazara aqui antes de entrarmos aqui no tema, a gente viu tudo sobre a questão do juízo sobre a grande prostituta, quem foi a prostituta sentada na besta, o anticristo e o falso profeta, né? Nós vimos a reunião de todos eles contra Jerusalém, a volta do Senhor, que foi ali o cavaleiro branco, né, vindo nas nuvens do céu, nessa representação da volta de Yeshua, ou seja, né, que é a segunda vinda do Messias para Israel. E agora, o que acontece assim que o Messias chega, que ele julga as nações, que ele separa as nações ovelhas, as nações bode? O que vai acontecer? Olha, o que acontece agora é o estabelecimento do milênio. Agora, esse milênio, o famoso milênio, né, esperado por todos os crentes, né, no planeta Terra, dentro do povo judeu, a gente tem a consciência, depois que ocorre o Kibbutz Galuyot, que é a reunião dos dispersos, né, vai ser instaurado o quê? O grande Shabat, o Shabat Hagadol, né, que é o conhecido milênio. Mas aqui a gente vai ver aqui passo a passo por que é milênio, tá? Porque não sei se você tem toda essa noção, por que é 1000 anos de paz? Por que é um reino de 1000 anos? Existe um porquê, existe um fundamento, tá? E nós vamos ver esse fundamento aqui juntos, tá bom? Então, como é que começa tudo isso? Assim que Yeshua ele julga as nações, agora que ele vai instaurar, né, estabelecer o início desses 1000 anos, será marcado com a prisão do dragão. Ou seja, é o momento em que Hassatan ele vai ser preso no abismo, ele vai ser acorrentado, né? E aqui eu quero compartilhar o texto com vocês. Veja como está escrito: olha, vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Lançou-o no abismo e ali o encerrou. Pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então veja que esse primeiro momento, que é um momento em que parece o juízo, né? Parece um momento em que Deus sentencia. Nós vemos aqui na própria sequência do texto, no verso 4, ele vai dizer assim: vi tronos, assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yeshua e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram, ou seja, ressurreição, e reinaram com o Messias durante os 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a Hatkumah Arishoná, ou seja, a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e do Messias e reinarão com ele 1000 anos. Então, muito importante lembrar que essa
primeira ressurreição, essa Hatkumar Rishonah, é aquela mesma que todo mundo associa ao arrebatamento da igreja, né? Aquele arrebatamento pré, que os mortos vão ressuscitar em Cristo, lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17, 18, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 51 em diante. Então, assim, tudo aquilo que é associado a um arrebatamento pré é justamente isso que você está vendo aqui, no final da tribulação. É no final, quando Yeshua chega, e ali vai ser feita, executada a Tehiyat Ametim Harishonah, ou seja, ou Hatkumar Harishonah, que é a primeira ressurreição, né? E esses vão reinar 1000 anos com Mashiach. Então a gente está falando de quê? De um reino de 1000 anos, né? E isso é marcado com o quê? Com a prisão de Satanás, né? Aonde, nesses 1000 anos, não haverá a interferência do tentador. Você consegue entender isso? Hoje a gente luta porque, além do nosso Yetzer Hará, ou seja, a nossa inclinação má, nossa inclinação às coisas, né? A gente tem que alimentar o nosso lado espiritual, nossa inclinação boa, nosso Yetzer Tov. Se nós alimentamos o nosso Yetzer Hará, a gente vai estar em pecado. Lembra do que Rav Shaul, ele falou isso de uma outra linguagem? Ele vai dizer assim, que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz, né? Se a gente alimenta o nosso lado espiritual, a gente se inclina para as coisas espirituais, para o Yetzer Tov, para nossa inclinação boa, nossa natureza boa. Mas se a gente se inclina para as coisas carnais, é o Yetzer Hará, que é a inclinação má. Então, assim, para piorar o nosso lado, né, a gente tem o Yetzer Hará, mas para piorar, a gente tem um agente tentador, que é Hassatan, o nosso adversário. Só que no período do milênio, ele não vai estar presente. Então, veja que coisa interessante. Ele será preso. O agente tentador não vai existir no milênio para tentar os homens, tá? E é aí que vai ser posta à prova, né? Vai ser posto à prova a inclinação real do ser humano, né? Então, é a partir desse momento que os 1000 anos do governo do Messias, o milênio, o Shabat Hagadol, né, que a gente vai chamar de grande Shabat, o grande sábado, né? Agora, vamos entender isso, né? Por que grande sábado? Né? Por que é 1000 anos? E aqui, você que de repente não está tendo muito domínio das escrituras, mas está aqui assistindo o nosso vídeo, eu vou compartilhar com vocês versículos que vão ajudar a entender por que é um milênio, né? Por que é 1000 anos de governo do Messias aqui no mundo? Então vamos lá, olha. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8, vai dizer assim para a gente: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para Adonai é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que nós estamos vendo aqui nesse verso? Uma comparação de um dia e 1000 anos, ou seja, de um dia e um milênio, e a comparação do milênio com um dia. Para Deus é como se fosse o mesmo tempo. Ou seja, não há o que a gente percebe e sente na nossa percepção da nossa existência, que é uma coisa assim quase eterna, né? 1000 anos é muita coisa, né? Para Deus é rápido, mas o importante é que você olhe que está sendo feita uma comparação de milênio com o dia, né? Mas vamos a outra referência. No Salmo 90, verso 4, diz assim: Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Veja que 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem. Novamente, a comparação entre 1000 anos e um dia, né? Mas assim vamos a outra referência de Isaías 65, do verso 19 ao 20. Exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Veja, o menino morrerá de 100 anos. Uma pessoa de 100 anos será considerada um menino. Então, esse é um dia que ainda a gente não viveu. Na realidade, a humanidade viveu isso antes do dilúvio, né, onde as pessoas tinham uma longevidade muito grande. E isso vai voltar a ocorrer no reino do Messias. Tá? Mas vamos a outra referência, Isaías 65, 22, ele diz: Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore,
e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Então, também falando dos dias da árvore como uma coisa muito longa, né? Ou seja, os dias da vida sendo prolongados. Tá? Vamos a outra referência, Isaías 66, verso 23. E será que desde o Rosh Chodesh, ou seja, uma lua nova, até a outra, e desde um Shabat, ou seja, um sábado, até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz Adonai. Esse verso até fala para aqueles que é contra o sábado, né? Ou seja, mostrando que lá no milênio, que quando Yeshua estiver aqui, o sábado continuará sendo sagrado e será também considerado dia realmente de adoração, como sempre foi, desde a criação do mundo. Embora a igreja de Roma, a grande Babilônia, a grande meretriz, a mãe das abominações da terra, estabeleceu que é o domingo, o dia de adoração, e lamentavelmente essa herança foi recebida pelos outros segmentos cristãos, Deus não mudou de ideia, e Yeshua nunca mudou de ideia, também nunca revogou ou desfez ou desprezou o que o Pai estabeleceu, né, no princípio da criação, e no milênio vai voltar, ou seja, com toda a autoridade, o Shabat novamente enfatizado como dia sagrado e dia de reunião de culto a Deus. Né? Então é só para a gente poder ver que esse verso que nós lemos aqui, ele está falando do futuro. Tá? Bom, mas vamos continuar que temos mais referências. E aqui Zacarias, né? Zacarias 14, 16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, Adonai dos exércitos, e celebrarem a festa dos tabernáculos. Ora, aqui você está vendo justamente quem são essas nações que restarão dos que vieram contra Jerusalém. É aquilo que nós falamos lá na volta de Yeshua, do Cavaleiro Branco. Haverão nações a favor de Israel e haverão nações contra Israel, que estarão debaixo do governo do anticristo, do antimashiach. Então, todas as nações que serão contra Israel naquele período, elas são consideradas as nações bode. Essas nações vão para o lago de fogo, elas vão ser condenadas. Mas as nações que são consideradas ovelhas, que entram para o reino preparado desde a fundação do mundo, lá de Mateus capítulo 25, que é o milênio, né? Então, essas nações, elas que vão subir de ano em ano, nesse grande milênio, né? nesse período de 1000 anos, elas que vão subir de ano em ano a Jerusalém para adorar o Senhor, Adonai dos Exércitos, na festa dos tabernáculos. Né? Vamos ver que a gente tem mais detalhes sobre isso aqui. Mas aqui foi só para poder entender o verso melhor. Né? Muito bem. Zacarias também 14, 17 vai dizer, e acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém, põe a sua atenção aqui, para adorar o rei, Adonai dos exércitos, não virá sobre ela chuva. Você pode dizer assim, pensar, mas que importância tem isso? Poxa, não viu a chuva. Vamos ver, a gente vai ver a gravidade disso, tá? E isso vai acontecer no milênio, tá bom? Aquele evento do Cavaleiro Branco ali representando. Só que quando a gente olha para as palavras de Yeshua no Sefer Hit Galut, no capítulo 2, verso 26 e 27, e no capítulo 3, verso 21, olha o que está escrito lá. Capítulo 2, verso 26 e 27. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Aí o capítulo 3, verso 21, ele diz, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ora, essa promessa é para quê? Isso é o que nós falamos na introdução do nosso vídeo. Muita gente não sabe qual é o papel dele no Malchut HaShamayim, no reino dos céus. Porque ele foi ensinado que ele vai subir para o céu para ficar cantando, tocando harpa, dando glória, 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 aleluia, aleluia. Não é isso, queridos. Não é isso que vai acontecer. O reino de Deus, o Malchut Elohim, o reino dos céus será estabelecido aqui plenamente nesse mundo. Ele começou a ser estabelecido quando o Messias chegou, isso é fato. Era o tema principal da mensagem de Yeshua ao Messias e também ali do seu precursor, Yohanan Matbil HaKohen, né, que foi ali o sacerdote, profeta João Batista.
Sim, arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado até vós. Começou com o Messias chegando aqui, trazendo o reino de Deus, de uma maneira espiritual, claro, né, preparando a humanidade para o quê? Agora vai ser estabelecido plenamente, com a presença dele aqui física. Física, um reino físico. É uma mescla maravilhosa do espiritual com o físico, como foi lá no princípio, antes do dilúvio. Né? Vamos voltar àquele clima, né, anterior ao dilúvio. Então, muita gente não sabe que papel ele vai ter nesse reino, mas Yeshua nos ensina aqui no Sefer Galut. Ora, o que vencer, ele vai reger as nações com vara de ferro. Ele vai se assentar no meu trono. Como é que significa se assentar no trono? Só para tirar uma foto? Tirar uma selfie. Eu vou sentar lá no trono com Yeshua e clec. Não. Sentar ali significa reinar. Reinar, governar, ter a autoridade do rei. Yeshua como rei, quando ele diz assim, senta comigo aqui no meu trono, é governa comigo, administra comigo o mundo. Ele está fazendo uma promessa para a gente, que se a gente se manter fiel, nós vamos governar com ele no milênio. E eu quero mostrar para você a grande possibilidade administrativa que nós vamos ter no milênio. Isso é baseado no que diz respeito a governo, a governabilidade. Tá? Isso aqui não é uma invenção, isso aqui é o que é real. É claro que a gente não pode caminhar em veredas espirituais e dizer que isso aqui espiritual vai acontecer, aquilo ali, quando a gente não sabe realmente quais são os limites das coisas espirituais que vão acontecer, porque vão acontecer. Mas dentro daquilo que é a administração humana, nós já temos já uma possibilidade. Essa foto que vocês estão vendo aqui, para quem já foi a Israel, se conhece, né? Isso aqui é chamado da Fortaleza de Davi, né? Onde tem o Migdal Davi, que é essa torre aqui no fundo, né? Seria ali, é considerado o lugar onde Davi ele reinou, né? Como se fosse um palácio. Então, por isso que a gente está trazendo aqui Yeshua sentado aqui, né, como se fosse o governo aqui, a sede do governo. Embora a gente não tenha muito ainda como afirmar onde vai ser ali em Jerusalém a sede do governo, mas vamos supor que seja a partir daqui, porque aqui era o palácio do rei Davi, né? Então, eu acho que nada melhor do que a gente entender a partir daqui. Mas, olha, essa foto é a foto espetacular, porque dentro dessa montagem, claro, que ali onde você está vendo o templo agora, está ainda, né, aquela abominação daquela mesquita de Omar, daquele monumento muçulmano, mas muito em breve essa é a visão que nós vamos ter, né? É o Beit HaMikdash, né? O templo ali, naquele lugar. Mas vamos então entender que a partir de Jerusalém, como nós cantamos todo o Shabat quando dançamos com a Torá e nas festas, que mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim, né? Pois de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra de Adonai. Essa referência você vai encontrar em dois textos. Isaías capítulo 2, verso 3, e também Miqueias capítulo 4, verso 2, que diz: E irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte de Adonai e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensines os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra de Adonai. Então quem é que vai estar lá governando? Yeshua de Nazaré. Quem vai estar ensinando Torá para o mundo? Yeshua de Nazaré. Por isso, de Kimitzion Tetse Torá, de Sião sairá a Torá, a lei de Deus. E aqui mais uma outra palavra para todos que estão me ouvindo. A Torá não mudou, a Torá não vai mudar, é a mesma Torá, é a mesma lei que vai ser ensinada para o mundo inteiro, né? A mesma Torá é a palavra de Deus que vai sair de Jerusalém, né? Então, aqui para você ter uma representação, imagina aqui agora, né, Jerusalém, e de Jerusalém saindo essa palavra para todas as nações. Essas pessoas que estão vendo de branco é uma representação que eu quis fazer para você entender. Somos nós, né? Em todas as nações do mundo, representando o Messias, ajudando ele na sua administração. Ou seja, a palavra de Deus vai para o mundo inteiro, para as nações do mundo inteiro. E quem vai estar ajudando o Messias nesse governo? Nós, conforme ele prometeu. Né? Darei poder sobre as nações e as regerá com vara de ferro. Então, vamos entender mais ou menos quando a gente fala de governo, né? Novamente, aqui o Sefer Galut, capítulo 2, verso 26 e 27, ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, com vara de ferro as regerá, serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu pai. Olha para esse verso, veja, com vara de ferro as regerá. Por que vara de ferro? Né? Isso é muito interessante, porque vara de ferro
está falando do quê? Significa que não se dobra, é ferro, é duro. Ou seja, não haverá espaço para corrupção. Literalmente, nós vamos ser como fiscais no mundo, né? Será reta a justiça. E essa ordem vai partir de onde? De Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém Rabirá, Jerusalém é a capital do reino dos céus. E quem vai estar entre as nações fiscalizando isso? Nós, né? Isso é interessante, porque quando a gente fala de reino, o que a gente tem no reino? Ora, a gente tem um palácio lá, o governo principal, a cadeira do rei, a sala do trono, e abaixo disso, que nós temos a casa real, nós vamos ter os príncipes, né? No caso de um reino celestial, um reino espiritual, você tem sacerdotes, mas logo após isso você tem governos, porque vai governar o mundo, então são nações, então são governos. Governo nacional, governo estadual, o governo dos condados, da onde seja diferente, governos municipais, governos distritais, governos regionais. Precisa de administração, precisa de gente que fiscalize para que isso funcione. A administração pública precisa de fiscalização para não haver corrupção. As secretarias, os ministérios, os tribunais precisam de fiscalização. A arrecadação de impostos para que os recursos públicos sejam administrados corretamente, para que todos tenham direito aos recursos, precisa de fiscalização. Esse é o mal que existe no mundo hoje, a falta de fiscalização. Segurança pública, assistência pública, tudo isso faz parte de um governo. E quem vai estar lá ajudando nessa administração? Porque as ordens virão de Jerusalém, as ordens virão do Messias. Especialmente, cada nação terá que mandar representantes oficiais a Jerusalém na festa de Sucote para render graças a Deus pela chuva. Esse é um outro ponto, esse é o mais principal de todos. Então, quando nós olhamos para o que é o governo, e em falando, nesse caso, de a sede de tudo, partindo de Jerusalém, lá da capital do povo judeu, sendo a capital do governo mundial, pelo Messias, né, que vai reger o mundo, e os seus administradores pelo mundo inteiro ajudando nessa administração. Quem serão os administradores? Quem serão esses que vão fazer o papel de reger com vara de ferro, de estar sentado no trono com ele, ou seja, participando com a autoridade do governo, do reino? Somos nós. Nós recebemos essa promessa aqui no Sefer Hitgalut. Se você vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu te darei poder sobre as nações. E você vai reger as nações com vara de ferro. Vamos participar desse milênio, nós vamos participar dessa administração em um corpo de luz, um corpo de glória, mas estaremos aí participando dessa administração. Então, logo, em todas essas camadas da administração pública, de governos estaduais, nacionais, distritais, nós vamos estar lá. Nos tribunais, nós vamos estar lá. Na administração pública, nós vamos estar lá. Então, tudo isso para participar e governar junto com Yeshua, com o Messias de Israel, né? Agora, um mandamento muito importante, que vai ser um dos principais. De ano em ano, as nações terão que mandar representantes a Jerusalém para dar graças a Deus pela chuva, pela bênção, né? A bênção que vai cair com a chuva sobre a terra, regando o mundo inteiro. Lembrando também que é um ponto muito importante, que quando Yeshua chegar, todo o material bélico investido no mundo será transformado em instrumentos agrícolas. Então, tanques de guerra, carros de guerra, tudo isso será transformado em tratores. Armas, fuzis, todo o material bélico, drones, tudo isso vai ser transformado em pá, ancinho, enxada para arar o solo. Serão tratores, todo o material agrícola, todo o material de instrumentação agrícola será transformado o material bélico nesse tipo de instrumento, para que o mundo volte ao mesmo princípio do homem com contato com a terra, o homem em contato com Deus, vendo realmente, vivendo, né, inteiramente essa dependência divina, né? Novamente, Baruch Hashem. Isso não é uma involução, não. O mundo não vai regredir, não, porque todo material bélico ele é uma agressão à vida. Não existe nenhum material bélico que seja pró-vida. Ou seja, é claro que os homens usam material bélico para se defender,
mas ele foi criado para tirar vida. Uma arma, ela foi criada para tirar vida. E aí a gente começa a falar dos materiais bélicos de destruição limitada para trabalhar a terra. Ok? Isso é um fato, isso é uma verdade. Como está escrito no livro do profeta Isaías, Lo isagoi el goi herev, lo ilmedu od milchama. Nação não levantará mais espada contra a nação, e nem povo se preparar mais para a guerra. Ou seja, os povos não mais se prepararão para a guerra. Não vai levantar mais espada contra a nação e nem mais se preparar para a guerra, porque o Mashiach, o Sar Shalom, o príncipe da paz, estará governando o mundo. Baruch Hashem. E Satanás estará preso. Não? Voltamos ao ponto. Mas olha, precisa você colocar sua atenção no que eu vou trazer aqui para você agora. Então é muito importante ficar até o final aqui, dar o like, não esqueça, compartilha, tá? Então, nessa ordem principal, que é a ordem de subirem a Jerusalém para celebrar diante de Deus, né, nós vamos ter um problema. Por quê? Qual é o problema aqui? Né? Essa é a ordem. Aí, aqui está a advertência. Ó, todas as nações têm que subir a Jerusalém. Mandar, na realidade, representantes. Ó. E quem não fizer? Está aqui o verso de Zacarias 14, versos 16 e 17. Capítulo 14, versos 16 e 17. Acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, Adonai dos exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, Adonai dos exércitos, não virá sobre ela chuva. Veja, isso não é pouca coisa. Eu só quero mostrar para vocês aqui, antes de entrarmos no tema, olha essa foto. Essa foto é em Jerusalém. Gente de todas as nações celebrando a festa dos tabernáculos. É mais ou menos isso que vai acontecer no milênio, quando as nações mandarem representantes a Jerusalém. Olha aqui, ó, povo com o lulave na mão, celebrando diante de Deus. Olha essas apresentações de alegria do povo, de todas as nações, celebrando diante de Deus. Olha que coisa interessante. Nações, povos, línguas, lá adorando, celebrando diante de Deus. Olha essas passeatas. Em Jerusalém, isso é atual, gente, tá? É a festa dos tabernáculos em Jerusalém todo ano. É isso aí que você está vendo, ó. Isso aí que acontece lá, tá vendo? Então, isso vai acontecer quando o Messias estiver aqui. Você está vendo agora aí um Cohen, um sacerdote, pegando água na fonte de Siloé para levar até onde é perto do templo, né, onde é hoje somente a esplanada do templo, para jogar essa água lá como uma oferta de libação a Deus e, ao mesmo tempo, agradecimento pela chuva. Isso é que vai acontecer também no milênio. Né? Então, por isso, as nações serão obrigadas a enviar representantes para adorar a Deus e dar graças a Deus pela chuva. Né? Agora, a pergunta é, e quem não obedecer? Quem não obedecer, nós vimos o verso aqui. Né? O que o verso disse? Quem não subir a Jerusalém, ou seja, quem não mandar representantes oficiais, o que vai acontecer com eles? E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, Adonai dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. Você já conseguiu imaginar o que é um ano sem chuva? O que acontece se não há chuva naquele ano que entra? Sem chuva, os rios secam. Não há água potável para beber e higienizar. Isso aí que você está vendo é real. Isso vai acontecer. Sem chuvas, os rios secam, a terra seca, a esterilidade do solo. Então, provoca enfermidades, exaustão, desidratação nos homens e nos animais. O que acontece com as plantações? Elas secam. Ou seja, a terra morre, não tem como plantar, não vai ter alimento. Sem chuva e os rios secando, a terra seca, não pode produzir comida. Todos os alimentos não suportam o calor e a desidratação. O que vai ter que acontecer? O país vai ter que comprar dos países vizinhos. Haverá muita insatisfação. Muitos alimentarão uma insatisfação contra o rei Messias, porque estarão sofrendo pela desobediência de seus líderes. Haverá muita insatisfação, porque os líderes terão que comprar, vão ter que gastar dinheiro, comprar água potável,
comprar energia elétrica, comida para homens e animais, itens de necessidade básica, medicamento, manutenção de hospitais. Então, quando você começa a olhar para o efeito cascata de uma desobediência, de não mandar representantes a Jerusalém, naquele ano não haver chuva e o país ter prejuízo monetário, né, ali financeiro, ao mesmo tempo que vai ter que lidar com a insatisfação populacional, com enfermidades, com o desgaste, isso vai provocar, né, nas pessoas uma insatisfação muito grande. E aqui eu volto a chamar a sua atenção para o seguinte: você imagina uma mãe que tem um bebê recém-nascido, precisa amamentar o seu bebê, precisa banhar o seu bebê, e aí não tem água, nem para beber, água para fazer higiene, e ela vai começar a ver o seu filho sofrer, passar necessidades, porque ela também vai ter que gastar para comprar comida, comprar água, comprar eletricidade, e ela vai dizer assim: que culpa eu tenho? Eu não tenho culpa se o meu representante não mandou representantes a Jerusalém, né? Se o meu presidente, se o meu governador não mandou representantes a Jerusalém. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que o Messias está fazendo isso comigo, com o meu bebê? Né? Quem tem culpa é meu presidente. Só que o presidente representa a nação. Então ela vai sofrer porque o presidente dela não quis mandar representantes a Jerusalém. E aí vai começar a ser alimentado um sentimento de insatisfação contra o Messias, contra o governo do Messias. Isso é injusto. Eu não mereço isso. Eu não fiz nada. Então, esse tipo de sentimento vai ser a preparação para quando o Hassatan for solto. Imagina isso durante 1000 anos, né? Imagina isso acontecendo de ano em ano. Né? É claro, né, que se uma nação faz isso e ela fica 1 ano sem mandar representante, e ela passar por esse sufoco todo, no outro ano com certeza ela vai mandar, né? Mas você imagina que é a insatisfação que vai criar numa nação que não obedecer. Mas terminados 1000 anos, o que vai acontecer? E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Aí agora, é por isso que o texto vai mostrar para a gente algo muito interessante, é por isso que você vai entender agora. Mesmo depois do Messias governando, Satanás agora vai conseguir juntar gente contra. Mas como ele conseguiu isso? Se estava todo mundo debaixo do governo do Messias. Ora, porque havia muitos corações insatisfeitos. Ele vai conseguir reunir as nações, ele vai iludir as nações de novo, e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, Jerusalém. De Deus desceu fogo dos céus e os devorou. E o que eu coloquei para vocês aqui? Olha isso aqui, ó. Vocês estão vendo, isso aqui é uma cerimônia que nós fazemos todo final de Shabat, tá? Todo final de Shabat, que a gente vai chamar de Havdalah. Nós bendizemos a Deus com palavras que santificam o seu nome. Aí nós fazemos uma bênção com vinho, nós fazemos uma bênção com espécies aromáticas e a última coisa é a bênção sobre uma vela de vários pavios que representa o fogo ali, o primeiro ato da criação de Deus, quando Deus criou a luz. No final de tudo, a gente pega um pouco do vinho e derrama sobre a vela. Então, assim, terminando com uma bênção de separação da Havdalah, Hamavdil ben Kodesh Lechol, aquele que faz separação entre o santo e o profano, e apagamos a vela com o vinho. E por que eu estou falando para vocês que isso aqui é um Siman Sod, um segredo, um grande segredo judaico? Porque o que vai acontecer com aquelas nações que se levantaram contra Yeshua e Jerusalém vai ser no final do milênio. Ora, se o milênio é o grande Shabat, né, é o 7º dia da criação, em questão de 1000 anos, né? O que nós fazemos no final do Shabat, quando está terminando o Shabat? Fazemos a Havdalah e apagamos a vela, o fogo, no vinho. No final do milênio, quando estiver terminando o milênio, ou seja, terminando o Shabat, Satanás é solto para enganar as nações, e quando ele se levantar contra Jerusalém e o Messias, então Deus vai mandar fogo dos céus e vai destruir todos eles. É quase que o ato da Havdalah, quando a gente põe o fogo e o vinho junto.
ou seja, o fogo e o sangue daquelas nações junto, terminando assim o milênio, né, com o juízo divino sobre Satanás e toda essa quantidade de gente, de nações que formam Gog e Magog e se levantam contra Jerusalém, contra o governo de Deus, contra nós, né, para destruir o povo. Então, assim termina o milênio, né? Assim termina essa parte que foi determinada por Deus como o governo de Deus sobre a humanidade. O governo de Deus, o Malchut Elohim, o reino dos céus, o reino de Deus, Malchut Shamayim, o reino dos céus, aqui nesse mundo. Né? Então, esse vídeo de hoje, eu acredito que abriu portas para você imaginar e pensar realmente como vai ser o milênio. O que está esperando a gente? Queridos, é coisa gloriosa, é coisa grande, é coisa maravilhosa, e você não pode perder isso, porque Deus te chamou, Deus te separou para isso. Você não pode permitir que a angústia, a tristeza, o desânimo te tire essa riqueza maravilhosa que está para acontecer. Se você veio à presença de Deus, olha só o que Yeshua disse: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. E todo aquele que vem a mim, de maneira alguma, eu lançarei fora. Se você veio a Yeshua, se você passou a crer em Yeshua, foi porque Deus, o Criador, te trouxe até Yeshua. E quando você veio, ele não te rejeitou. E ele não te lança fora. A única pessoa que pode ser lançado fora é você mesmo. Então, prepara se inscrever aqui no nosso canal. Comenta, pode comentar à vontade. É muito importante o seu comentário, tá? As suas observações. E se você quiser também participar conosco aqui, sendo membro, apoiando o nosso canal, vai ser uma grande brachá, tá bom? Nós estamos aqui, olha, nas descrições links e descrição para a nossa yeshivá, nossa escola rabínica, para o nosso curso de hebraico e o nosso curso de judaísmo. Aqui abaixo você vai ter esses links onde você vai ter acesso a esses cursos, que também vai abençoar muito a sua vida. Queridos, vamos terminando por aqui. Mais um vídeo. Não esqueça, o próximo que virá é sobre o Din HaSofi, o juízo final. Quem é que vai participar do juízo final? Quem é que vai estar inscrito no livro da vida? Não perca. Vamos juntos caminhando aqui, terminando o Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse. Shalom Uvrachá, nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, queridos.